Muito bem, uma coisa que a gente precisa saber bastante sobre essa posição do parafuso Hyrax, né, é saber, lembrar, o odontopediatra, o ortodontista, lembrar que existe o quê? Um ponto de resistência. Existe um ponto de resistência que o dente tem. Porque quando a gente vai fazer essa expansão, fazer um movimento ortodôntico, nós vamos aplicar uma força. Então, vamos supor, um aparelho ortopédico funcional, né, que é um aparelho solto, seja ele qual for. Às vezes a gente coloca algumas molas digitais para movimentar, vestibularizar, para jogar um dente mais para um lado, jogar um dente para o outro. Você vai aplicar uma força. Essa força aplicada, você tem que saber se ela vai ser mais para a cervical, se ela vai ser mais para a apical da coroa do dente. Porque você vai ter uma resultante. Então você tem que idealizar, você tem que imaginar aonde vai ser essa resultante. E essa resultante é muito importante saber, porque nós vamos ter centro de resistência, né? E ponto de inclinação, ponto de onde o dente vai inclinar. Então veja bem, aqui como a gente está vendo nesse slide, né? Nós estamos vendo o ponto de resistência. Aqui, ó, o centro de resistência do dente, ó, é aqui. Então, é praticamente, se a gente for ver, né, é no terço médio. Então, olha só, a gente tem 1/3, 2/3, 3/3. É o terço médio, olha. É o terço médio. Então, no dente que é um cilindro, caninos, centrais, né, é o terço médio. Pré-molares, terço médio. No molar, aonde a gente tem esse centro de resistência? Bem na furca. Mas é importante eu saber disso? É muito importante para você saber isso dentro do que você vai realizar com o seu parafuso de expansão Hyrax. Então, saber essa posição, você tem que saber aonde é o centro de resistência. Como o Hyrax, né? Ele tem as bandas nos molares e tem as bandas nos pré-molares, então a gente tem que saber aonde vai localizar esse parafuso de expansão. Porque o que a gente quer? A gente quer quebrar a sutura. A gente sabe muito bem que quanto mais velho, né, mais idoso, vamos dizer assim, menos precoce é a atuação do parafuso Hyrax, na criança e no adolescente, vai se formando a sutura. E a sutura se forma da parte posterior para a parte anterior da maxila. Então, quando a gente vai atuar com o parafuso Hyrax, nós precisamos saber essa localização para realmente abrir a sutura. Não é só a sutura que também vai abrir. Quando a gente trabalha isso em criança, a gente sabe que outras estruturas posteriores, né, vão estar se abrindo. Por exemplo, a sutura do zigomático, a sutura da ráfide pterigoide também vai estar abrindo. Porque é uma tenridade, onde as suturas não estão consolidadas. Ela vai se abrir. E a gente precisa abrir por quê? Porque está vindo, né, dentes muito grandes, não tem espaço nessa arcada. E também, o que a gente precisa saber? É o quanto que você vai abrir. Então, veja bem, que saber o que é o parafuso Hyrax, você tem que saber que ele é um parafuso de expansão esquelética. Mas, conforme a localização dele, você pode trabalhar ele dentro alveolar. Vai depender do que você quer. Então, para isso, você tem que analisar, né, que a gente vai mostrar aqui hoje, uma série de fatores para que você venha realmente fazer a localização correta desse parafuso. Um dos pontos é já aqui, como a gente está mostrando, né, o centro de resistência do dente. O centro de resistência é muito importante você estar sabendo. Em todos os dentes vai existir isso. E a gente vai ver que o centro de resistência, ele tem que saber trabalhar também. Porque mesmo você atuando com o Hyrax dentro do centro de resistência, quando a gente trabalha o centro de resistência, a gente quer trabalhar que a movimentação seja em corpo. Mas nunca ela vai ser totalmente corpo. O dente vai ter uma inclinação, mas vai ter uma força aplicada. Nós vamos
aprender bem isso, eu vou estar explicando bem isso para que você venha realmente entender o que é esse ponto de resistência. Então, nós temos o centro de resistência, esse ponto de resistência, e o centro de rotação, né? Então, tem esse ponto de atuação do parafuso fora do centro de resistência. Aonde está? Olha lá. Então, se você aplica muita apical, né? Aqui até tem movimentos ortodônticos, né? Com os brackets e tal. Mas isso daí para o ortodontista, ele conhece bem. Mas a gente que vai trabalhar com molas, né? Então você vai trabalhar com mola, por exemplo, aqui, ó. Eu quero jogar esse dente um pouco mais para lá. O que vai acontecer com a raiz? Ela vai inclinar, tá? Eu consigo fazer giro se você usar botões, né? Para fazer com elástico, você consegue fazer. Você pode fazer isso também com os aparelhos ortopédicos funcionais, né? Então, o centro de rotação é aonde você vai aplicar a força, ou seja, ela mais incisal, ela mais cervical, vai ter um ponto de rotação, depende do que você vai querer fazer, né? Normalmente a gente vai fazer isso aqui, ó, dentro dos aparelhos ortopédicos, tá? Normalmente é isso que a gente faz, ok? Tem alguns casos que você consegue fazer isso, mas você tem que fazer ancoragem também. E aí vai, né? A gente vai fazer várias variações. Mas o que você vai provocar um movimento, muito mais de coroa do que de raiz. Então, por exemplo, você abriu espaço e você pode ter uma oportunidade com o próprio Hirx, vou colocar uma molinha ali já, vou jogar o lateral para frente. Lembra-se que você vai jogar o lateral para frente, mas você vai ter uma raiz que vai ficar, ele vai trabalhar como um pêndulo. Então, se o movimento for muito grande, ele vai ficar um lateral chapado, tá? Então, isso tem que tomar cuidado, até que limite você vai conseguir fazer isso, que força você vai aplicar isso. Então, quanto mais força aplicada na coroa do dente, e quanto mais incisal dessa coroa, mais rápido ele vai, então, mas ele vai inclinar. Agora você pode induzir o dente, né? Usando força mais cervical, tá? E com menos força, não tanta força. Lógico que eu falo assim, eu uso uma expressão, a gente tem que entender o que é o momento da mola. Então você está trabalhando uma mola, então você vai dar o momento da mola. Não é aquela mola que tá a coroa do incisivo aqui, né? Vamos colocar o incisivo. A mola vem e você ultrapassa. Aí você põe assim, o dente vai fazer isso aqui, ó. Rapidinho ele faz isso. Mas o momento é o quê? Quando você instala o aparelho e ele desce e para. Ele faz isso aqui, um momento, né? Você pergunta assim para o cliente, você deixa lá, vai conversando com ele, orientando, ele está com o aparelho, vê se solta, tal. Dá lá uns 10 minutinhos, nem isso, né? Até menos aí. Você dá um tempo para ele. E aí você pergunta, tá doendo? Você tem que pegar ele de surpresa, tá doendo? Aí ele vai se tocar, não, só uma leve pressão. É essa aí, uma leve pressão. Esse é o momento da mola. Então não é aquela mola que vai, que trabalha, que você vê que ela até entorta. Isso é força extrema, tá? Então quando você trabalha momento, ele vai inclinar, ele vai ficar inclinado, mas ele vai um pouco, a raiz vai tentar desinclinar ele. Então com o momento do fio da mola, você pode conseguir um pouco de movimento de corpo desse lateral, mas é um pouco, não é assim absurdo. Mas eu sempre falo para sempre usar momento nas molas, porque você evita também as iatrogenias, as reabsorções radiculares. Uma coisa também que você tem que prestar atenção, quando você tem caninos, né, impactados ali, né? Se você também
tem que sempre lembrar que existe esse centro de rotação. Então, se você trabalha um lateral superior, o 12 ou 22, para querer desinclinar, para fechar a diastema para mesial, a coroa para mesial, a raiz vai bater lá no canino. Não se esqueça disso, né? Eu vivo pegando, quando chega assim a criança, né? Passei por um tal lugar, nananã, não está dando resultado, acabei desistindo de levar meu filho lá, queria que o senhor dê uma olhada. Ah, ok. A hora que a criança abre a boca, tá, né? Eu olho lá, já está um aparelho instalado. Ai, criança super precoce, né? Eu falo, olha, legal, tal, tá aqui, mas o canino não está. Provavelmente ele está lá no palato, está lá incluso, né? E a gente tem que ver se ele está impactado ou não. Vamos pedir uma tomografia. Gente, olha, vamos colocar aí, né, de 5, 3 vem com problema. De 5, 3 vem com problema. Já reabsorvendo a raiz do lateral. Então toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado. Pede tomografia, antes de você fazer a movimentação dos laterais, querer fechar a diastema, a não ser que o canino já esteja ali apontando, isquêmico, né? Mas se não está, né? Ou você recebeu a panorâmica, pede uma tomografia, explica para a mãe que pode fazer qualquer movimentação, pode reabsorver a raiz do lateral, já é um dente permanente. Então, realmente, o canino não está, ele está muito lá em cima, na altura do nariz. A gente precisa ter um exame mais específico. Pede a tomografia para a localização do canino e verificação da posição do canino com o lateral. Pronto, o radiologista vai entender, ele vai ver ali, vai te dar várias fotos aí e você vai tirar essa dúvida aí, tá? Então lembra, vamos revisar aqui. Centro de rotação e centro de resistência. O Hyrax a gente tem que trabalhar para abrir a sutura no centro de resistência.